E do ponto de vista de comunicação, Pedro, como é que nós vamos fazer para falar com essas outras indústrias do que é do Open Finance, qual que é a oportunidade para eles? Eu vim aqui e o cara me complica, assim, né? Não, porque, assim, sem dúvida, é um desafio porque às vezes quem está na própria indústria, às vezes já precisa conversar, já não é tão simples, então... enfim, vou deixar você com a missão aqui. Como a gente estava falando, assim, acho que o maior desafio no Brasil sempre foi a capilaridade, né? Quando você fala de mercado financeiro, isso piora muito mesmo. É um país imenso que fala 1000 línguas, os bancos grandes tiveram essa dificuldade durante os últimos 50 anos, né? E com o Open Finance também não é diferente. Se explicar para sua avó o que é o Open Finance em estados diferentes vai ser um desafio enorme. Agora, eu acho que a gente está passando um pouco da fase da infraestrutura, disso tudo, e começando a chegar nos casos reais. Isso fica muito mais fácil, que é tangibilizar as coisas. Porque o Open Finance não é uma coisa, né? Ele é um ecossistema. E aí é muito difícil de explicar mesmo. Que você está entrando num ecossistema enorme que a pessoa olha, a pessoa que não tem interesse nisso, olha e fala, tá, muito legal, e depois a gente vê o que eu faço com isso. Né? Esse depois chegou agora, eu acho. A gente vai começar a criar um monte de produtos com efeitos reais na vida das pessoas. Aí a comunicação fica bem mais fácil. Sim. E como a gente estava falando antes de começar aqui, né, a gente aqui, nós quatro, a gente vive numa bolha do Open Finance. A gente fala disso o tempo todo. Aquela hora eu estava falando, mas o resto do mundo tem alguma coisa melhor para fazer do que falar sobre isso. Acho que é sempre a questão. Com o caso de uso mesmo, eu acho que as pessoas vão querer saber mais naturalmente. Talvez o nome disso mude, né? Talvez vire uma outra coisa mesmo. Eu tenho uma tese que, assim, independente do player, etc., se as coisas caminharem para cá como aconteceu na Índia, então, sei lá, imagina que tirou o redirect lá da jornada de pagamento. Então ficou muito fácil pagar. Aí ficou muito fácil entrar no dia a dia. E o que vai acontecer? Uma briga para se tornar uma wallet. E se seguir o mesmo caminho para se tornar a wallet, né? Para ter audiência da população ali. E se seguir o mesmo caminho do que na Índia, como é que são as principais lá? Primeiro, elas têm essa questão de conexão lá dos dados, etc., de pagamento, de fazer o UPI lá, que é a iniciação, mas eles têm a tal da capilaridade. Então ele consegue pagar desde a conta de luz até tentar contratar um seguro, até fazer qualquer coisa dentro desse super app, porque de alguma forma embedaram tudo ali para ele, assim. Então eu tô com uma sensação de que a partir do momento que algumas dessas barreiras que talvez hoje travam um pouco a adoção do Open Finance, vai rolar dentro desse mundo aí de pagamento essa briga por atenção e vai chegar invariavelmente nessa história das wallets, talvez que é aquela que você está falando, talvez que lá atrás foi para nascer a infra do jeito como é hoje na Cellcoin. Imagino que isso no Brasil já tem gente que está indo muito para essa linha, muita gente fazendo, mas eu acho que vai ter uma briga para ter as principais ali dentro do mercado, assim. Um ponto que eu gosto de falar do caso da Revolut lá no UK, porque eu vi recentemente lá o fundador falando um pouquinho do começo da Revolut e falando assim aonde que foi um dos grandes impactos, né, para eles de aumento de clientes da Revolut. E foi um caso que ele fez a parceria com o metrô, que ele habilitou o cartão da Revolut como acesso do metrô. Ah, legal. E aí, então assim, não tem nada a ver com o banco, mas ele deu uma facilidade que poucos tinham na época, que agora é super massivo, mas na época ele entrou com essa e ele deu esse apelo, e aí ele conseguiu converter uma porrada de pessoas. Eu acho que o que você falou é isso. Cada vez mais, com os casos de uso saindo e se estabelecendo, é muito mais quem entrega uma boa experiência e é quem vai realmente ditar aí os próximos passos do mercado. O que para nós, pelo menos é a minha visão, eu não combinei isso com o Marcelo, mas eu acho que para nós o que a gente ganha é que de fato ele vai usar os nossos serviços. Seja quem for que ganhar essa corrida vai estar usando o serviço nosso. Mas vocês têm alguma ideia de uma tendência específica de mercado que vai lançar o melhor case, por exemplo? É difícil assim elencar porque às vezes são nichos diferentes, objetivos diferentes, né? Acho que tem uma questão
de você conseguir segmentar, né? Tem fintechs super relevantes focadas no público baixa renda Nordeste, tem outras um pouco mais abertas, a gente vê outras focadas só em MEIs, né? Como o Danilo comentou, a importância da experiência da UX é tão forte e a necessidade vai mudando de um público para o outro, então eu acho que a gente tem espaço para alguns vencedores em cada nicho, segmento, com focos diferentes. Isso a gente tem visto pela nossa própria base de clientes que estão conectados lá, né? Cada um nasce adereçando, né, resolver um problema, um tipo de público específico, mas no final do dia todo mundo precisa de um conjunto de serviços mais ou menos parecido, mas com algumas variações na experiência, né? Eu sempre falo assim, pegando até da tua frase, né? O Brasil é tão grande, falando só de Brasil, né? E a gente tem tantos, como eu sempre falo, né? Tem tantos Brasis dentro do Brasil que é por isso que é difícil de você falar assim, existe uma tendência. Por exemplo, eu vou soltar um negócio aqui, pode ser que tenha e amanhã pode ser que eu veja alguém. Mas se você tivesse um banco do beach tênis, o Beach Bank, pode ser que o cara fosse bombar aqui em São Paulo, mas o cara ia ter relevância mínima no Centro-Oeste, ou se você for para o Nordeste, ou até no Sul, você não ia relevância mínima. Mas talvez no Sudeste o cara ia ser o banco mais usado por todo mundo. Então, assim, cara, por isso que... Só que é isso. Só que até esse cara que vai fazer um negócio extremamente nichado e vai ganhar esse mercado, que foi até uma coisa que a gente estava conversando no almoço, e esse é um negócio que é discutível no Brasil. Você tem várias empresas em vários segmentos que lideram seus segmentos e a gente não faz a mínima ideia de que elas existem. Sim. Sim.